Bom, aula passada a gente viu propriedades condutores de semicondutores, né? A gente estava falando um pouquinho de semicondutor. E a gente viu que o semicondutor, a condutividade dele, ele é igual a densidade de cargas vezes a carga elétrica, o módulo, no caso, vezes a mobilidade elétrica, mais a densidade de cargas positivas, o que a gente chama de buraco, vezes a carga elétrica, vezes a mobilidade desse buraco, tá? Que são ausências de cargas, né? Então a gente viu que em um condutor, o semicondutor, ele obedece a essa expressão, sendo que isso aqui é uma condutividade do tipo P, ou de buraco, tá? Ou ausência de elétron, esse aqui é do tipo N, certo? A gente viu também que tem dois tipos de condutores. Tem o semicondutor, tem um semicondutor intrínseco, ou seja, seria o semicondutor que não tem impurezas, não tem dopagens, né? E tem um semicondutor extrínseco, tá? Esse aqui é o puro, né? O extrínseco, ele tem dopagens, certo? Bom, qual que é a vantagem do semicondutor? A vantagem dele é que ele consegue conduzir com correntes baixas, eu consigo controlar a corrente dele, ou a condução dele, certo? Dependendo do tipo de semicondutor. E eu não vou ter esse efeito de perdas térmicas equivalente a de um metal, né? O metal, eu não consigo controlar efetivamente a corrente dele, né, igual a um semicondutor, certo? Ah, e com semicondutor é possível fazer dispositivos, né, que são hoje utilizados em celulares, computadores, né, e esses dispositivos não seriam possíveis de ser confeccionados se fosse um material metálico ou material isolante, certo? Então, os semicondutores eles têm essa grande importância pelo desenvolvimento, né, de diversos dispositivos. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o semicondutor extrínseco, né? Pelo que eu me lembro, a gente falou muito a gente falou de semicondutores intrínseco, né? Que seria com silício e teria a banda de valência e a banda de condução, né? E elas são um pouco ela tem uma ordem de energia baixa, no caso, né? Baixa o suficiente para que tenha condução, só que não tão, como é que eu posso dizer? Mas não é equivalente ao material metálico, né? Em que há uma sobreposição da banda de valência com a banda de condução, né? O material metálico tem essa propriedade, né? Então, se vocês reverem a aula passada, né? Vocês vão notar isso. Bom, eu vou falar especificamente do condutor extrínseco. Eu acho que eu já falei do intrínseco, que seria o material puro, né? Vou falar um pouquinho do material extrínseco, do semicondutor extrínseco. E a gente vai ver alguns dispositivos que ele com esses materiais, tá? Vamos pegar aqui o semicondutor extrínseco, certo? Qual que é a ideia? A ideia, basicamente, é colocar aí, vamos pegar o silício, né? É o semicondutor comum que nós temos. Então, imagina que átomos de silício. Cada átomo de silício contém 4 elétrons, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Imagina que átomos de silício, certo? Cada átomo de silício, ele tem valência aqui de 4 elétrons. E esses elétrons estão ligados covalentemente, tá? Então, imagina aqui, ó. Tem a ligação covalente aqui, né? Eu vou demonstrar a ligação covalente somente de um. Mas imagina que em azul são os elétrons ligados, né? Desse silício. Só que o que é o semicondutor extrínseco? Eu posso colocar, por exemplo, o íon, aqui que eu vou colocar de fósforo. Ele tem 5 elétrons.
Eu vou colocar o quinto elétron aqui, ó, em verde, que é o que está sobrando. Está sobrando esse elétron. O fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? Todos os outros elétrons do fósforo estão ligados, só que esse verde, que eu marquei especificamente ele está o quê? Sobrando. De modo que se eu aplicar um campo elétrico, se eu aplicar um campo elétrico para cá, esse elétron, ele vai o quê? Saltar de sítios, né? Ele vai sair do fósforo e ir para o silício e vai mover. Então, dessa forma que aparece a condução. Porque ninguém quer esse elétron sobrando. Ele está aqui como um elétron, né? Porque o fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência, ou seja, ele pode fazer ligação com esses 5 elétrons, né? Só que o silício suporta 4, né? Tem 4 elétrons, então ele tem que fazer ligação de 4 elétrons, então vai sobrar esse aqui. E quando você aplica o campo elétrico, o elétron, ele sofre uma força elétrica e há a condução, né? Então, em termos de esquema, né, nós temos que ter um condutor extrínseco dessa forma, né? E com isso você consegue o quê? Manipular o material, e manipulando o material, dependendo da quantidade de dopante, você consegue ter um parâmetro de condução diferente. E no caso, vai ter uma prevalência de uma condução do tipo N, tá? Que é o quê? Que são elétrons em movimento. Então, para esse condutor especificamente, esse aqui é um semicondutor tipo N, onde eu tenho prevalência de condução de cargas negativas, por isso que é tipo N, certo? Então, a condutividade dele vai prevalecer, vai ser esta, ok? A tipo P quase não vai contribuir. Eu tenho condução tipo P nesse material? Tem, mas é muito pequena, tá? Ok? Então, esse aqui é um semicondutor tipo N. Por quê? Porque está sobrando carga negativa. Então, a condução dele vai ser do tipo N. E eu posso manipular essa condução aqui, aumentando a quantidade de impureza nesse material. Ou seja, eu consigo controlar a propriedade de condução dele, colocando mais ou menos impureza. Certo? Então, está aí a manipulação de parâmetros de variação de corrente, por exemplo. E um metal, se você altera o campo elétrico, você tem uma alteração abrupta na excitação do elétron, de modo que há uma condução. Agora, o material semicondutor, dependendo do seu estado, se você aumentar o campo elétrico, ele não consegue aumentar mais a condução. Por quê? Porque a quantidade de impureza é limitante, né? Ou seja, você consegue controlar mais a corrente em um semicondutor. Agora, em um material metálico, não. Né? Então, vamos supor que você dá um pulso de energia, sei lá, da rede, o semicondutor consegue segurar, né? Quantidade de corrente, porque a condutividade dele depende da quantidade de impureza. Que é esse termo N aqui, ó, o número de elétrons, né? A densidade de elétrons, certo? Então, se eu tenho a densidade de elétrons, que vai depender da densidade de impurezas, então eu vou ter um limitante, né, de condutividade e, assim, um limitante de corrente. Que dessa forma eu consigo manipular melhor o meu circuito elétrico. Caso que eu não consiga fazer o quê? Com o material condutor, ok? Pessoal, alguma dúvida? Não, né? Então, vou continuar. O outro tipo de condutor extrínseco é o tipo P. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Semicondutor tipo P. Semicondutor tipo P. O que é um semicondutor tipo P? A condutividade dele é basicamente dependente de que a gente chama de buracos ou cargas positivas, tá? Ou seja, a condutividade dele depende da densidade de buracos ou cargas positivas. A gente chama de cargas positivas a ausência de elétrons, tá? Vezes a carga elétrica, porque o buraco ele tem a mesma carga elétrica de um elétron, vezes a mobilidade desse buraco, tá? Que é a ausência desse elétron. O que é isso que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que, vamos imaginar um sistema, deixa eu pegar o mesmo sistema aqui, de silício. Imagina esse sistema aqui. Deixa eu selecionar. Imagina esse sistema. Nossa, não deu certo.
Você imagina um cristal de silício, que ele já é semicondutor, né? Só que ao invés de colocar fósforo, eu vou colocar um outro elemento aqui, certo? Eu vou colocar o boro. Então, vou apagar aqui. Vou colocar o boro. E o boro vai faltar, vou colocar aqui ó, em vazio, ele vai faltar um elétron. O boro, a carga dele é 3 mais a valência dele. Ou seja, o silício, ó, faltou dizer isso, né? A valência do silício é 4 mais, 4 elétrons, e do fósforo é 5 mais. Por isso que eu tenho 5 elétrons, né? Olha aqui, o do boro é 3 mais, e do silício 4 mais, né? Ou seja, tá faltando um elétron aqui, é como se fosse uma carga positiva do meu material. Então, se eu aplicar um campo elétrico, o que vai acontecer? Esse buraco é como se ele viesse para esse sítio. Ou um elétron desse aqui, ó, esse elétron aqui, ocupar o buraco aqui e surgir um novo buraco aqui no silício. Você pode pensar das duas formas. Mas vamos imaginar que como se fosse o quê? Esse buraco aqui, ó, vindo para cá, que é a ausência desse elétron. Ou seja, vai ter uma condução do tipo P, tá? Basicamente. Certo? Então, eu posso ter dois tipos de semicondutor. E com essas duas diferenças, eu posso fazer dois dispositivos. Eu posso fazer o diodo e eu posso fazer o transistor. O transistor, ele é fundamental. Desculpa, gente. O diodo e o transistor são fundamentais para o funcionamento de um computador. É possível fazer um transistor sem utilizar semicondutores? É possível, mas na verdade a gente deveria ter a que nós conhecemos de válvulas, né? Aquelas válvulas. Quem toca guitarra deve conhecer. Essas válvulas são placas, né? Dentro de um sistema fechado a vácuo, equivalente a uma lâmpada, né? Só que com placas. E esses elétrons saltam de uma placa para outra, né? Similar ao processo aqui do semicondutor. Só que uma válvula, o tamanho dela é enorme. Agora, um material semicondutor, você consegue miniaturizar. Ou seja, se a gente não conseguisse, não tivesse desenvolvido semicondutores, a gente teria computadores enormes até hoje. Teria computadores? Sim, mas seriam máquinas grandes com baixa eficiência. Né? Por quê? Porque esses fenômenos aqui ocorrem a nível microscópico, tá? A nível atômico e molecular, né? Pessoal, do ponto de vista de energia, bandas de energia, a gente tinha visto que, por exemplo, um semicondutor, deixa eu tentar desenhar aqui, a gente tem a banda de valência e em cima a banda de condução, certo? E a gente viu também que no semicondutor extrínseco, eu tenho que fornecer uma energia, imagina que eu tenho elétrons, né? Nessa banda de valência, e aqui níveis vazios na banda de condução. Então, se eu forneço energia, o que acontece? Esse elétron vai absorver energia, vai para a banda de condução, e assim ele consegue conduzir, né? Ou seja, se eu aplico um campo elétrico, ele salta de um lugar para outro. Em termos de energia, o que acontece? Ele sai desse nível de energia do orbital aqui, da banda de valência, e solta para a condução. Só que, por exemplo, se o material, eu quero manipular essa propriedade de condução via dopagem, via semicondutor extrínseco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se esse material é tipo N, o que vai acontecer? Eu vou colocar, é como se eu colocasse aqui no meu sistema um degrau a mais para esse elétron assumir, ou seja, um estado de energia a mais. Então é como se eu colocasse aqui, ó, esse estado de energia aqui. Isso aqui é devido ao quê? Esse nível de energia aqui, ele é devido ao fósforo. Ou seja, quando eu dopo o material, o semicondutor, eu estou colocando um nível de energia que vai facilitar o quê? Que o elétron receba uma energia menor para que ele possa conduzir. Então, esse elétron ele consegue sair daqui e vir para cá, certo? Então, do tipo N, a banda de energia é dessa forma, tá? Ok? A gente chama isso aqui, ó, esse nível de energia, de estado doador.
Por quê? Porque eu tenho um elétron a mais querendo ser doado aqui, ó. Certo? Então, surge esse nível aqui intermediário que possibilita o quê? Que tenha alguma condução, né? Então, com menor energia, é como se surgisse um quê? Uma banda nova de condução nova aqui, ó, em verde. Tá? Ela estava aqui em cima, eu coloquei um outro nível aqui para que esse elétron possa assumir esse estado de energia. E esse estado de energia significa o quê? Significa que esse elétron ele tem o quê? A possibilidade de ocupar esse novo estado vazio. E esse novo estado vazio representa o quê? Um elétron com mais energia. E esse elétron está com mais energia porque ele está sob a ação de um campo elétrico. Ok? No tipo P, é um pouquinho, é a mesma ideia, mas um pouquinho diferente. O que acontece? Eu tenho minha banda de energia, vou desenhar até em outra cor. Aqui é a banda de condução. Embaixo a banda de valência. O que acontece? Aqui, eu vou ter os elétrons ocupando os espaços, certo? Daí, aqui eu também tenho os estados vazios. O que vai fazer? Vai surgir aqui, ó, mais embaixo, um nível um nível que a gente chama de estado receptor. Certo? Aí o que acontece? Aqui eu vou ter um vazio, né? Um nível vazio. Certo? O que acontece? Esse buraco aqui, ó, ele pode assumir esse estado aqui, ó. Então ele pode saltar daqui para cá. Certo? Então, equivalente, né, ao tipo P, né, ao tipo N, desculpa, a gente tem o quê? A gente tem novos níveis de energias intermediários que promovem o quê? A facilidade de movimento desse tipo de carga, sendo tipo P ou tipo N. Tá certo? Tá, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui na minha nota. Então é isso. Então vamos fazer umas continhas aqui. Então vamos supor que eu tenho um cristal de silício e eu vou adicionar fósforo. Então imagina o seguinte. Eu tenho um cristal de silício com a densidade de fósforo de 10 a 23 metros cúbicos a menos 1, a menos 3, desculpa. Ou seja, eu tenho a densidade de 10 a 23, cristal de silício com 10 a 23 fósforo. Eu quero saber a condutividade. Para isso, eu sei que a mobilidade do elétron ele é igual a 0,14. Tá? E a mobilidade do buraco, que a gente chama de P, é 0,048. Eu esqueci a unidade, deixa eu buscar aqui. Aqui, ó. Metro quadrado sobre volts vezes segundo, metro quadrado sobre volts vezes segundo. Pessoal, veja só. A mobilidade do buraco ela é menor do que do elétron. Claro, né? O buraco é como se fosse uma carga positiva e cargas positivas têm massa maior que carga negativa. Né? Então, a inércia da carga positiva, de você retirar da inércia, é muito mais difícil, né? Por isso que a mobilidade é o quê? A mobilidade da carga positiva ela é menor, né? Se eu quero saber a condutividade, e eu sei que o fósforo dopado no silício, vai me dar o quê? O fósforo tem 5 mais, ele vai me dar um semicondutor tipo N. Então, a condutividade dele eu posso calcular simplesmente considerando somente a como é que fala? A contribuição do tipo N, não preciso calcular do tipo P. Por quê?
porque eu tenho muito mais elétrons do que, né, possíveis buracos, né? Se fosse intrínseco, a gente poderia calcular, né, normalmente, o do tipo N, né, a condutividade do tipo N é igual a condutividade do tipo P. Minto, desculpa. Eu poderia calcular a condutividade do tipo P e do tipo N, né? Mas, como é um material dopado, eu tenho a maior contribuição do tipo N, né? Dopado com fósforo, no caso. Então, a condutividade vai ser igual aqui a densidade de cargas que temos, vezes a carga elétrica, em módulo, vezes a mobilidade do elétron. Ou seja, a condutividade é igual a quê? 10 a 23 metro cúbico menos 3, vezes a carga elétrica, 1,6, vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes a mobilidade, que vai dar 0,14 metro quadrado por volt vezes segundo. Se eu fizer essas continhas, eu vou calcular a mobilidade, a condutividade desse material, conforme a concentração. Então, vai ser 10 a 23 vezes 1,6 exponencial menos 19 vezes 0,14. A condutividade dele deu 2,2, 2.240 ohm vezes metro, a menos 1. Tá? Então, é possível, né, se eu sei a concentração de impurezas no volume, né, eu consigo calcular a condutividade do meu semicondutor. Ok? No caso extrínseco, né? Poderia fazer para o tipo P? Poderia. Só que aí já a mobilidade, né, seria outra, né? Aí eu teria que dopar com outro material. Ok? Continuando, agora eu vou falar a relação da condutividade com a temperatura. Ô, Rony, Pode falar. só pegando esse exemplo aí, porque nesse daí fez com fósforo, né? Então, no caso, se fosse com o boro, tivesse os dois coeficientes aí tem o coeficiente o E e o P. Aí, no caso do boro, já que falta elétron, eu Fazer usaria o o do P. P, então, né? É o P. Ah, tá, entendi. É isso aí. Quando você tem um material intrínseco, a, a quantidade de buracos é igual à quantidade de elétrons, tá? Então, a condutividade do tipo N vai ser igual a N vezes a carga do elétron vezes a mobilidade do elétron. E do tipo P, essa condutividade do tipo P é igual ao P vezes E vezes a mobilidade do buraco. Só que, se pegar um semicondutor intrínseco, você vai ver que tem maior contribuição do tipo N do que do tipo P, porque a mobilidade do tipo P ela é menor, né? Mesmo que a concentração de buracos, quando você excita o intrínseco, a concentração de buraco é a mesma mesma concentração de elétrons, né, em movimento ali, né? Que você retira um elétron, porque no intrínseco não tem excesso nem falta de elétron. O intrínseco é equilíbrio. Mas quando você aplica o campo, em um lugar vai faltar elétron, outro vai gerar um buraco, né? Porque as cargas vão mover. Só que a mobilidade do elétron é maior, né? Então, no semicondutor intrínseco, você tem a maior contribuição do tipo N. Agora, no extrínseco, você consegue manipular tipo N ou tipo P, né? Então, você vai ter essa relação de mobilidade, né? Então, no caso do extrínseco, no caso das dopagens, seria um pouco onde tem um pouco mais de impureza, por exemplo? A dopagem, a impureza que você coloca nele, né, é por meio da dopagem. Você tem que colocar um íon que tem valência um pouco diferente, tá? Para que você promova ou falta de elétrons na ligação ou excesso, certo? Certo, entendi. Agora, por exemplo, tem como você fazer um material, você pode pegar um material isolante, por exemplo, uma cerâmica, vamos pegar uma cerâmica de titanato de bário, é um isolante. O titanato de bário, ele é o BaTiO3. O B é 2+, o TI é 4+, e o oxigênio é 2-. Se você fizer o balanceamento disso aqui, ó, vai ser 4+, mais 2+, vai dar 6+, e menos o oxigênio, né, que precisa de cada oxigênio precisa de 2 elétrons, mas eu tenho 3, aí tá neutro, né? O titanato de bário, ele é um isolante. Só que, por exemplo, se você pega e começa a colocar, sei lá, ao invés de colocar o titânio aqui,
Você pega o titanato de bário, coloca o titânio aqui, uma porcentagem, sei lá, de 85, 0,85, e sei lá, você pega e coloca o boro aqui, ó. Então aqui é 4 mais, esse aqui é 3 mais, você coloca, sei lá, 0,15, ó, 3. Olha só, você transforma um material que era isolante em material semicondutor, ó. Por quê? Eu tenho que ter 4 mais, mas eu coloquei 3 mais, ó. Aí coloquei um semicondutor tipo P. Então, é possível você manipular, inclusive até um material que é isolante, e transformar ele num semicondutor. Você pode utilizar um material semicondutor e dopar ele, tornar ele um semicondutor extrínseco. E também você pode fazer isso com um material isolante, caso o material cerâmico, que tem uma ligação química conhecida. Tá? Então, essa engenharia de materiais ela é interessante por isso. Você consegue manipular os materiais de modo que, com a quantidade de dopagem, ou dependendo do elemento, você consegue o quê? Desenvolver o material que você quer. Tá? Ou você já encontra, né, esses materiais na literatura já pronto, dependendo dessa aplicação, né? Sei lá, você tem um regime de temperatura. Qual que seria a dopagem que você quer? Né? Por que eu estou falando de temperatura? Vamos ver aqui. Condutividade. Então, temperatura. Imagina aqui, ó, a condutividade com a temperatura, eu já vou colocar a expressão dela aqui. Ah, ela obedece a essa expressão aqui, ó. Tá? O que significa essa expressão? Seguinte, que esses níveis de energias aqui, ó, eles podem ser facilitados, a promoção do buraco ou do elétron a esses níveis de energia, eles podem ser facilitados por meio de temperatura. Porque a temperatura, se você aumenta a temperatura, você está fornecendo energia térmica. Então, esses níveis de energia aqui, eles modificam suas posições e parte dessa energia térmica vai alterar a configuração desse nível de energia e parte também pode ajudar a promover o elétron ou o buraco modificar o nível de energia, certo? Então, a condutividade também é dependente da temperatura, porque você consegue mudar esse estado de energia. Já para o material metálico, você não tem essa separação aqui, né? Para o material metálico, você não tem essa separação. O banda de condução é misturado com a banda de valência. E no material metálico, a temperatura desfavorece o processo de condução. Certo? Por quê? Porque você tem maior agitação térmica, os elétrons eles já conseguem ir facilmente para a banda de condução, porque ela é misturada com a banda de valência. Começa a ter mais caos, né, mais desordem, choques. O material ele diminui a propriedade de condução. Agora, o semicondutor não. Olha só, a temperatura, quanto maior a temperatura, melhor é a capacidade desse elétron ser promovido para a banda de condução. Ou seja, a temperatura me ajuda nesse caso, né? Por isso que é uma vantagem do semicondutor nos computadores. Por quê? Né? Até um limite também, né? Claro. Mas o computador, a temperatura está alta e ele está funcionando tranquilo, né? Dependendo da temperatura. E por que é interessante, né? Até certo limite? Porque essa temperatura ajuda, inclusive, a promover, né? A condução, né? Ok? Bom, se eu aplicar um exponencial dos dois lados, eu posso reescrever essa expressão dessa forma aqui, ó. Certo? O que é o termo E? A gente chama de energia de ativação. No caso, é a energia que promove a condução. Geralmente é dada em eletronvolts, tá? Não sei se vocês lembram, 1 eletronvolts equivale a 1 coulomb, ou melhor, 1,6 coulomb a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, né? Bom, então essa energia de ativação é a energia que promove, né? A energia necessária para promover a condução, certo? O K a gente chama de constante de Boltzmann. Deixa eu ver como escreve Boltzmann aqui, que eu me perdi. Essa constante de Boltzmann, 2N no final, né?
ela nada mais é do que uma constante adquirida do ajuste, tá? Constante de Boltzmann, ela é um físico austríaco, né, que ele estudou fenômenos, né, de mecânica estatística, que é movimento de partículas em regimes térmicos, tá? A unidade da constante de Boltzmann são várias, mas se eu utilizar em eletrovolts aqui, ela vai ser eletrovolts por Kelvin, tá? A unidade dela, deixa eu pegar aqui, constante de Boltzmann, acho que é 8,36 vezes 10 a menos 5, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tem Joule, deixa eu pegar aqui. 8,6 vezes 10 a quinta, tá? O valor dela é 8,6 vezes 10 a quinta. Eletronvolts por Kelvin. A temperatura é dada em Kelvin, né? Dada em Kelvin. A temperatura tem que ser trabalhada em Kelvin, gente. Por que em Kelvin? Porque a temperatura Kelvin define o zero absoluto. Certo? Olha só, então quando a temperatura é zero, 1 sobre zero tende. Ah, faltou um negativo aqui, né, gente? Ó. 1 sobre zero, 1 sobre zero vai dar infinito. Só que isso aqui é exponencial negativa. Ou seja, 1 sobre uma exponencial negativa, ou seja, 1 sobre exponencial elevado a infinito, vai dar 1. Ou seja, quando tem temperatura zero absoluta, eu tenho a condutividade real do meu material, né? Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se a temperatura é zero, isso aqui vai para infinito, 1 sobre infinito. Não, a condutividade vai a zero, né? Vamos pegar aqui. Isso aqui é a equação, né? Sigma é igual a sigma zero sobre exponencial de kT. Né? Ou seja, se eu pego a temperatura zero, vai ser 1 sobre zero aqui. 1 sobre zero é infinito, então dá o quê? Sigma sobre infinito. Opa, é isso. É exponencial de infinito. A condutividade vai a zero, né? O exponencial elevado a infinito vai dar infinito. Qualquer coisa dividida por infinito vai a zero. Isso mesmo. Então, quando a temperatura é zero, a condutividade é zero. Certo? Se a temperatura vai a infinito, vamos pegar aqui. Se a temperatura vai a infinito, E sobre infinito. Esse aqui vai a zero, E elevado a zero vai dar 1, né? Ou seja, quando a temperatura tende a infinito, a condutividade, ela tende a condutividade sigma zero, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Se a temperatura é zero, a condutividade devido a efeito térmico, ou a contribuição vai ser zero, né? Não vou ter condutividade. E quando a temperatura, quanto mais ela aumenta, ou seja, vamos pegar a temperatura para infinita, ela vai aproximar mais dessa sigma zero, que é a condutividade, tá certo? Ou seja, temperatura auxilia no quê? No processo de condução. Olha que interessante. Se você pegar e interpretar essa lei, e como que você interpreta? Joga a temperatura zero, zero absoluto. Você vai ver que esse material não conduz. Agora você joga essa temperatura infinito. E sobre infinito vai dar exponencial elevada a zero. Exponencial elevada a zero é 1, então vai ser sigma zero sobre 1. Ou seja, a condutividade é máxima, né? Ok? Pessoal, qual que é essa ideia? A gente pode determinar como que se comporta essa condutividade com temperatura. Vou fazer aqui embaixo. Por exemplo, posso fazer um gráfico aqui, ó, de dois semicondutores. Ou melhor, vou fazer, é um semicondutor só que eu vou fazer o gráfico. O que vai acontecer?
Então, pega aqui, condutividade. Tem que pegar aqui um log da temperatura, tá? Esse log aqui é para a gente ver o gráfico melhor, tá? É como se fosse o gráfico da condutividade sobre a temperatura. A condutividade do material, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Deixa eu... Aqui é um semicondutor intrínseco. Aqui, ou seja, vou pegar até em outra cor, ó. O semicondutor intrínseco, o comportamento é assim, ó. Certo? Aqui mais ou menos 400 Kelvin. Ok? Agora, um semicondutor extrínseco, olha a condutividade do condutor intrínseco. Ele começa a 400 Kelvin, em média, tá? Isso aqui depende do material. Mas olha só, a condutividade dele é baixa, em 400 Kelvin, e vai aumentando linear aqui. Agora, num condutor extrínseco, com dopagem pequena, tá? Um exemplo aqui, o boro, eu dopei com o boro em 0,013%. Muito pouca coisa. Olha só a diferença. Já em 500 Kelvin, ele já tem essa condutividade. E essa condutividade, ela varia dessa forma aqui, ó. Por que ela varia dessa forma? O boro, como vocês viram, ele é tipo P, né? Só que você começa a ter uma competição com condutividade do tipo N aqui. Então, por isso que eu tenho essa pequena oscilação. Só que até 400, olha só, de 50 Kelvin a 400, ele tem essa condutividade aqui. Quando ele intercepta aqui, ó, o gráfico do condutor intrínseco, a partir de 400, por exemplo, ele começa a ter o que? Condutividade intrínseca. Ou seja, de 500 a 400, no material, a condutividade é puramente extrínseca. E ela é muito maior do que, olha só, para o material intrínseco começar a conduzir, ele tem que estar acima de 400 Kelvin. Certo? Já o extrínseco já conduz a menor temperatura, né? Por quê? Porque surgiu esses subníveis de energia aqui, né? Promovendo mais o elétron para a banda de condução. Então, olha só. Quando o meu material extrínseco chega a 400 Kelvin, eu começo a ter condução devido a efeitos intrínsecos. Ou seja, o próprio silício começa a conduzir também. Entende? Não é somente o boro, né? Então, por isso que começa a subir, né? Equivalente ao material intrínseco. Então, se você dopa com boro, ele tem um regime de condução extrínseca e depois ele passa a ter também contribuição intrínseca, que é o quê? Que é a condução da própria matriz, né? Dos próprios silícios ali, eles começam a sentir o quê? Ação de efeito térmico, né? Ok? Então, essa pequena oscilação, como eu havia dito, é a concorrência, né? De tipo N e tipo P, vou até colocar aqui, ó. Concorrência. Sigma N e sigma P. Tá? Ok? Mas o que importa? O que importa é que você tem uma contribuição muito maior do tipo P, né? Que é boro, né? E o que acontece? Você tem essa pequena oscilação aqui, mas o que importa mesmo é que você tem uma condutividade bem interessante, é uma faixa de temperatura menor, ó. Então, por isso que você tem, por isso a importância da dopagem, né? Agora eu vou fazer um gráfico aqui de concentração de portadores. Qual que é a ideia? Então, imagina aqui. Aqui é o gráfico. Oi, pode falar. Rony, Oi. então, no caso do semicondutor, para colocar um semicondutor onde a temperatura varia muito, então seria mais ideal colocar um semicondutor extrínseco, né? Depende. É o seguinte, deixa eu explicar para você. Olha só, aqui, se você quer um material, por exemplo, a temperatura ambiente é 273, tá aqui, né? Aí você vai montar um dispositivo lá, que você quer a condutividade dessa faixa aqui. Então você tem que usar o quê? O extrínseco, né? Vai variar no máximo 100 graus Celsius. Ou seja, se você utilizar o intrínseco, a condutividade dele é baixa. Olha aqui, ó. Agora, por exemplo, se for trabalhar com um regime de temperatura maior, acima de 400, você já pode utilizar o intrínseco. Por exemplo, talvez se você vá utilizar em circuito de alta potência, não precisa ser ter o extrínseco, você pode usar o intrínseco. Porque geralmente esse sistema vai aquecer, né? E o aquecimento favorece o quê? A condutividade desses portadores. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa rede de transmissão, se você tiver um semicondutor lá,
utiliza o intrínseco mesmo. Talvez seja mais barato. Mas, por exemplo, se você for utilizar em microeletrônica, sei lá, um Arduino, montar um controladorzinho e tal, utiliza o extrínseco. Por quê? Porque a temperatura é bem baixa, né? E você tem que ter uma condutividade boa. Entendeu? Entendi. Agora, então, igual você falou, a pergunta que você falou, então se eu for usar o material na faixa aqui dessa temperatura aqui, é melhor você usar o extrínseco, né? De 50 a 400. Depende também dessa aplicação, né? Se você quiser condutividade baixa, pode usar o intrínseco. Mas aí vai depender do que você vai fazer, né? Pessoal, esse aqui ó, é o número de portadores, né? Concentração. De portadores. Tá? O que você tem? Você vai ter um comportamento aqui que é intrínseco. Ou seja, mesmo do tipo N e do tipo P, vou ter contribuição desses aqui. E aqui você vai ter o quê? O comportamento aqui, ó, que é o extrínseco. Ó, tá vendo que é o inverso da temperatura. Então, quanto mais para a direita, menor a temperatura, tá? Certo? Que é o inverso. Então, para a direita, aqui cresce, né? Então, para a direita é menor a temperatura, para a esquerda é maior. É o contrário desse aqui. Olha só. Quanto menor a temperatura, onde está o ponteiro aqui, ó, menor a temperatura, o que acontece? Eu tenho mais portadores extrínsecos. Aí vai chegar a um limite, depois eu começo a ter portadores do intrínseco. Tá? Então, esse aqui é o mesmo gráfico, só que agora olhando função inversa da temperatura. Então, para a direita é menor temperatura, para a esquerda é maior temperatura. Tá? É a função inversa. Por que está desse jeito inverso? Porque, provavelmente, se você colocasse em função da temperatura, você não notava esse comportamento aqui. Ó, tá? Bom, esse gráfico aqui, ele ainda pode ser visto da seguinte forma. Tá? Se você fizer um zoom em alguma região aqui, esse mesmo gráfico, ele vai ter um comportamento da seguinte forma. É o mesmo gráfico, tá? NP, aqui é concentração, né? Nem vou colocar porque é a mesma coisa. 1 sobre temperatura. Você vai ver aqui, ó, um comportamento assim, assim, depois assim. Eu tenho uma saturação. E nessa faixa aqui, ó, deixa eu botar em outra cor. Nessa faixa aqui, ele é extrínseco. Ou seja, você vai ter uma contribuição, né, somente do quê? Dos portadores que tá ali. Então, a condução do extrínseco, ele tem um limite, olha que interessante. Então, você pode aplicar o tanto de campo elétrico que for, a quantidade de portadores a uma dada temperatura vai ser limitante a uma faixa. Olha, isso aqui é um fato interessante na aplicação. Ou seja, ele pode trabalhar numa faixa de temperatura, vai ter uma saturação de portadores, ou seja, a condutividade vai alterar a temperatura, a condutividade vai ser a mesma. Caso que não acontece com material metálico, né? Você pode variar a temperatura, o material metálico varia a condutividade. Aqui não. Você vai saturar, ou seja, você vai promover o limite máximo de portadores, seja ele tipo N, tipo P. Você aumenta a temperatura, não vai alterar nada. Por quê? Porque ele depende do quê? Da quantidade de impureza. Ou seja, você consegue promover o máximo dessa impureza. Você tem 10 a 23 impurezas ali, você vai promover somente aquelas para condução. Por isso você tem a saturação. Aí, dependendo de você aumentar mais a temperatura, o que acontece? Já começa a ter um comportamento intrínseco. Ou seja, começa a aumentar, né? Certo? Então, olha a vantagem de você ter um material extrínseco. Primeiro, você tem um regime de condutividade interessante, certo? Você consegue manipular isso, esse gráfico aqui, ó, dependendo da quantidade de impureza que você faz. Se você colocar menos, você vai ter uma condutividade menor. Se colocar mais, vai ter maior, dentro da faixa de temperatura. E a outra vantagem é o seguinte, que a sua condutividade, a uma faixa de temperatura, ela tem um limite. Ou seja, não tem variação. O seu computador lá dentro funcionando, ele não pode variar a corrente, né? Ele tem que ser algo linear. Eu tenho a corrente aqui, 0,1, 0,1, 0,1, com a intensidade aqui. Porque qualquer variação de intensidade, você pode sobrecarregar algum dispositivo. Esse computador, uma hora, vai parar de funcionar.
Então, esse fator importante aqui, ó, da saturação, na verdade, esse aqui é um fator muito importante, né? Que você tem uma condutividade ali independente da faixa de temperatura. Agora, se fosse metal, o que ia acontecer? Variou a temperatura, você variou a condução, a condutividade. A condutividade diminuiu, por exemplo, né? Aumentou a temperatura, fica mais difícil do elétron mover. A condutividade diminuiu. O seu sinal atrapalhou ali, né? A intensidade do seu sinal ali. O dispositivo que está recebendo não vai saber se isso aí se esse sinal é informação ou não, né? Se é 0 a 1 ou 0 a 1. Né? Então, esse aqui é um fator, né, muito importante. Certo? Pessoal, sobre a condutividade aqui, ó. Vamos pegar aqui, essa função aqui, ó. Se você tirar o log disso aqui, você vai ter igual o quê? Um log de sigma 0 menos 1e sobre kt. Ou seja, você pode fazer um gráfico. Vamos supor, você tem lá seu material, você pega ali dados de condutividade em função do inverso da temperatura. Você vai ter um gráfico assim, ó, uma reta. E com essa reta aqui, ó, a inclinação dessa reta é uma função linear, né? Olha só. É como se fosse uma função linear. Olha aqui, ó. Y é igual a 1A menos bx. O que é o x? O x é 1 sobre a temperatura. O que é o y? É o log de sigma. O que é o a? É o log de sigma 0. E o que é o b? É energia sobre kt. Ou energia sobre k. Olha só. O b é a inclinação dessa curva, né? O b é igual a tangente. Lá é a equação do primeiro grau. Ou seja, você tem a constante de Boltzmann, você consegue calcular a energia de ativação de condução do seu nível de energia. Ou seja, você estima o valor desse nível de energia aqui, ó, do gap. Fazendo essa continha aqui, ó. Ou seja, experimentalmente, você tem o seu semicondutor. Você coloca um permitido de temperatura e condução. Então, você faz um gráfico do inverso da temperatura, da condução, em função do inverso da temperatura aqui, ó. Né? Você fazendo esse gráfico, você acha a energia de ativação e estima o quê? O gap de energia do seu semicondutor.